Quando a gente fala de hortaliças, a gente está falando de um grupo de plantas que normalmente representa o que está direta ou indiretamente ligado às nossas refeições, às nossas alimentações, né? Então, a gente chama de hortifruti, ou HF, né? Grupos de hortaliças, vou falar sobre doenças de cada um desses grupos, e elas têm um papel fundamental pelo fato delas serem utilizadas muito no consumo in natura. E normalmente a gente associa uma boa qualidade alimentar quando você utiliza desses hortifruti grangeiros, né? E alimenta, utiliza como fonte, até mesmo como ervas, né? Existe uma proposta de redução da quantidade de sal na nossa alimentação, que sal é um vilão sobre obstrução de artérias, né? E problemas vasculares, derrames, né? Antigamente chamado de derrames. De você utilizar plantas frescas, né, vegetais frescos na nossa alimentação e evitar evitar alimentos que são processados. A civilidade, né, a vida em civilização, ela fez com que substituísse muito dessa questão dos alimentos sendo produzidos ali no fundo de quintal, ou então sendo alimentos frescos, para serem alimentos processados, contendo uma quantidade imensa de conservantes. Então, isso tem uma proposta, a questão do uso, ela está muito próxima dos alimentos que são produzidos e eles estão muito diretamente ligados ao consumidor, né, que é a questão do consumo in natura. Muitos desses vegetais são utilizados. É claro que nós temos a indústria que absorve tomate industrial, indústria que absorve batata, e os seus vários subprodutos, cebolas para sopas, né, industrializadas, né? Então, existe uma metade que envolve esse filão, que envolve o agronegócio, e outra metade que envolve o abastecimento de sacolões, abastecimento, né, que é um grande chamariz para empresas, né, supermercados, a questão de hortifruti grangeiros. Às vezes as pessoas vão lá para comprarem os HFs, e isso estimula a comprar outras coisas que o supermercado tem para vender. Então, isso, um comércio, ele é um grande elemento estratégico de atração de consumidores. Quando a gente fala de hortaliças, assim como as demais, existem as doenças que vão acometer essas culturas cultivadas, elas têm fruto, né, dessa interação de hospedeiros, de um patógeno virulento, de um ambiente que seja favorável e de um homem que vai agir de uma maneira a favorecer ou desfavorecer, né? As medidas de controle, elas vêm de encontro, vai contra, né, essas condições que às vezes são condições do ambiente, que às vezes o homem não consegue controlar. A presença de um patógeno que vem pelo ar, a presença de um patógeno que vem de uma propriedade vizinha, né, um hospedeiro que seja suscetível. E além desses 4 fatores para o desenvolvimento dessa doença, nós temos a questão do tempo, um quinto fator, né, à medida que vai passando o tempo, a agressividade, essa interação, ela vai exprimindo um maior potencial para o desenvolvimento dessas doenças e a existência ou não de um vetor para transferência de propágulos desse patógeno e trazer esses propágulos para dentro dos talhões das áreas cultivadas. E aí nós temos diferentes categorias de patógenos que vão afetar essa lavoura. Fungos, bactérias, vírus, nematóides, e que vão ter padrões sintomáticos que nem sempre, às vezes eu consigo determinar no campo, né, de uma maneira direta, por às vezes algumas morfologias, né, halos concêntricos, sintomas em V, murchas vasculares, né, presença de galhas. Aqui a história da cenoura, ao invés dela formar uma raiz pivotante, ela se ramifica, uma raiz ramificada é um outro indício, né, de um sintoma ligado à meloidógeno, a nematóide de galhas, além das galhas que ocorrem nas raízes de cenoura. Então, todos esses, existem alguns aspectos que a gente consegue enxergar no campo e alguns aspectos que a gente necessita olhar em laboratório para poder reconhecer ou então acessar um especialista para poder saber reconhecer o problema e traçar as medidas de controle. Nada adianta eu saber qual é o problema que acomete a minha hortaliça se eu não souber
se eu não souber quem é o agente causal. Então, a identificação dos agentes causais, ou de mais de um agente causal, como a gente falou na última aula sobre complexos, vai auxiliar a traçar medidas eficazes de controle, né, durante o ciclo, no ciclo primário da doença ou no ciclo secundário da doença, quando entra as etapas de sobrevivência e disseminação. Então, aqui o caso, né, que nós temos, né, de tospoviroses que são transmitidas por TRIPS. Então, algumas doenças, né, ressaltando esse sexto fator que representa, né, para uma doença ocorrer. Então, às vezes, a presença de um vetor que seja virulífero, né, que contenha dentro do seu corpo as suas partículas, isso vai ser um elemento a mais que vai responder à existência ou não da interação de uma doença em hortaliças. Eu coloquei de propósito essa ilustração porque, né, vira-cabeça do tomateiro é uma doença muito importante, uma tospovirose, em que TRIPS ele tem um papel muito importante. Então, existem muitas doenças em hortaliças que têm certos vetores que são cruciais, essenciais para o desenvolvimento dessas doenças. E outro ponto importante que a gente vai encontrar em HF, vamos pegar o exemplo da última aula, acho que foi da Eduarda, em cebola, né? Em cebola branca você vai ver antracnose, em cebola amarela você não vai ter, pela presença de alguns compostos, né, catecóis, que às vezes conferem resistência. E aqui nessa ilustração, né, vocês podem encontrar reações diferenciais de número de lesões pela quantificação de severidades e através disso vocês selecionarem as plantas, né, se de repente vocês não têm informações de resistência, ou tipo de reação que a planta tem no campo, você pode observar o comportamento das cultivares que você utiliza, né, sempre ter vários tipos de cultivares de uma cultura vai auxiliar você depois escolher qual é a melhor, a que dá a melhor performance, a que é mais tolerante, ou a que seja mais resistente a doenças. Então, isso é um dos componentes principalmente para parasitas obrigatórios, como míldios, oídios, ferrugem e carvões. Depois você vai, isso no caso dos fungos, parasitas obrigatórios no caso das viroses, parasitas obrigatórios no caso de nematóides, né? Você tem como principal aliado para o agrônomo a questão da escolha de material resistente. Quando você tem patógenos que são muito polífagos e que se infectam não somente um grupo de famílias botânicas, ou eles não são específicos, como o mofo branco, aí você já vai ter uma dificuldade, o melhoramento já vai ter uma dificuldade de encontrar plantas resistentes. Então, essa relação de especificidade, ela favorece o encontro de cultivares de resistência vertical, de hortaliças de resistência vertical, tá? E aí você vai ter que traçar outras estratégias de controle fora da questão das moléculas químicas que a gente tratou durante o semestre inteiro. Então, a estratégia de manejo químico é uma das, porque propositalmente o professor aguçou isso para que vocês saibam buscar informações e tratar isso, já que isso tem um grande apelo da sociedade, e que vocês saibam a questão da importância do registro dentro do agrofit, dentro do mapa, a questão do receituário agronômico, e aí, a partir dali, se aprofundar em todas as outras estratégias de manejo químico, físico, biológico, genético, né? E vocês falaram um pouco de biológico, alguns, para que vocês consigam reduzirem as perdas e danos provocados por patógenos, tá? Então, outra questão que eu coloquei essa ilustração mais para justamente aguçar as questões de manejo que envolvem o ciclo das relações patógeno-hospedeiro, que envolve os problemas. Não adianta você traçar medidas de controle que sejam, essa aqui é uma figura muito emblemática, né, para o pessoal da agroecologia, mas que dá para vocês refletirem sobre o inóculo que vem, porque uma das causas para o desenvolvimento daquela epidemia, daquelas interações que eu falei no slide inicial, é o fato desse inóculo estar ou chegar ou ser disseminado, né, dentro da propriedade, dentro dessa área, e que ele tem uma estratégia de controle aqui, ó, plantou banana ao redor,
para tentar funcionar como uma barreira física a essa entrada desses esporos, né? Se é eficaz ou não, você pode tratar isso e avaliar essa eficácia pela redução ou não da quantidade de inóculo dentro dessa propriedade. Então, os problemas que às vezes e que isso tem muito a ver com a questão dos vetores, né? Então, nós temos problemas de doenças transmitidas por vetores aqui dentro, em que você vai tentar traçar medidas para minimizar essas transmissibilidade, ou que esse vetor seja avirulífero, né, que ele não tenha a partícula do agente causal, e você tem aqui o vetor nessa mata fechada, você tem aqui na propriedade vizinha, aqui, onde ele pode chegar, onde é a visão que vocês têm que ter durante o cultivo. E isso aqui é uma estrutura, né, de cultivo de hortaliças, e que vocês têm que ter uma ótica e um olhar para tratar medidas de controle, não só de doenças, né, eu falo sobre doenças, mas de pragas também, a partir dos problemas que ocorrem aqui, e de pragas que estão fora, né. Então, procedimentos, né, a política de manejo externa, fora da propriedade, ela influencia nessa quantidade de inóculo de dentro e quantidade de fora, que às vezes a gente esquece, acha que vive numa redoma e não vive numa redoma, e que às vezes você consegue, como um engenheiro, traçar todas as medidas e não consegue olhar para fora da porteira os efeitos e os impactos desses agentes, né? Qual a política que você, como um administrador, como um agrônomo, como um técnico que conduz uma plantação, você vai tratar tanto dentro da propriedade quanto fora. Então, eu faço um convite para que vocês se atentem a essas questões, atentem às questões que envolvem a agricultura, às questões dos resíduos, às questões do bom uso dos recursos naturais, né? E não só um pacote tecnológico, então um bloco de ações, sem questionar essas ações. Não é que não seja, o bloco tecnológico que a gente conhece não seja, né, bom ou ruim, enfim. Questionar é sempre muito importante, porque isso faz com que você pense, seja um indivíduo pensante e não um indivíduo que siga o que alguém pensou por você. Então é importante, porque cada local, cada situação, vocês vão ter diferentes problemas. E aí, ainda agora, né, se aproximando da questão de hortaliças, as hortaliças, elas sempre, uma das características dela é essa diferença entre tipos de cultivo intensivo e tipo de cultivo extensivo. O que seria, basicamente, a diferença entre esses dois grupos? O cultivo intensivo, você sempre vai ter uma característica de melhor exploração desse recurso, dessa área, você vai ter uma produtividade muito maior do que nas áreas de cultivo extensivo, em grandes áreas. A grosso modo, plantio em poucas áreas, plantio em grandes áreas do cultivo extensivo. Mas a gente sabe que muitas hortaliças, elas saltaram desse espaço de cultivo em pequenas áreas, cultivo intensivo, com elevadas produtividades, para uma grande área. E aí nós temos essas duas ilustrações para chamar a atenção de vocês, de uma nova categoria de produção de vegetal, que é a questão do tomate industrial, e a batata inglesa, né? Batata inglesa, a cebola, como a gente vê aqui em Cristalina. Para algumas regiões do país, as pessoas não conhecem e não conseguem ter essa visão de um cultivo extensivo para algumas dessas hortaliças. Nunca viram, né, uma área de plantio comercial, uma área extensa de plantio comercial de batata, né? Então, a mesma coisa, erva mate, a mesma coisa, né? Diferentes níveis de tecnologias que vocês vão encontrar e que esse cultivo intensivo ou extensivo, vocês já sabem que sempre vocês vão encontrar dentro, né, nas fases do ciclo das relações patógeno-hospedeiro, as fases de sobrevivência, fase de disseminação, infecção, colonização, reprodução, o fato de condições que vão favorecer e que você vai agir tentando cortar o desenvolvimento do patógeno nessas cinco fases do ciclo das relações para tentar minimizar o impacto.
tá? Então, isso, as hortaliças, a característica dela, hoje ela tem esses dois tipos de sistemas de cultivo. Cultivo intensivo, cultivo extensivo, e eu vou muito mais além ainda. Agora, com relação às disciplinas que vocês veem de cultivo extensivo, você tem a história do plantio direto, você tem a história do cultivo mínimo, né? O plantio convencional, são dilemas e são adaptações em que algumas culturas você consegue ter uma cobertura morta com produção de grande biomassa que proteja esse solo contra todas as características que a gente encontra. Algumas hortaliças se adaptam bem, outras não, ou talvez seja essa questão desse olhar, essa ótica de você, como né, de um técnico, de conseguir incorporar um sistema mais preservacionista, lembrando das questões que eu falei do início, do recurso natural valioso que é o solo, e que isso vai ter uma importância muito grande para as respostas em crescimento, em desenvolvimento, em produção. E nesse sistema vocês vão ter algumas facilidades, favorabilidades para o desenvolvimento de doenças. E dentro do cultivo de hortaliças, de HF, vocês vão ter o sistema de mulching, né, que pode ser feito com palhada, pode ser com plástico, com irrigação no pé da planta, né, uma técnica para tentar economizar a quantidade de água. Então, alguns locais vocês têm embaixo do mulching, né, uma irrigação por gotejo. Acho que aqui provavelmente é por gotejamento dentro desses sacos, né, contendo uma água, contendo nutrientes, que ela vai ciclando, né, então, aqui por hidroponia, que seria um sistema de hortaliças, a cobertura para controle de plantas daninhas e controle de água, os túneis plásticos, né, vocês sabem para que servem os túneis plásticos? O que a gente utiliza? Né, provavelmente o professor Alexandre, se vocês já tiveram a disciplina de olericultura, você sabe qual a principal função de um sistema de cultivo usando túneis plásticos? Querem falar? Pode falar. Para que serve o uso de túnel plástico? Evitar dano pela chuva? Não, Jussara. Jussara, eu acho que o mulching, sim, concordo com você, controle de plantas daninhas. Mas o túnel plástico, para que serve? Vocês provavelmente não conseguem ver porque não faz parte de uma realidade de vocês. Mas lá no sul, em regiões muito frias, normalmente você deixa durante o dia desse jeito, aberto, e à noite, vocês sabem o que é geada? Geada é orvalho, água que ela deposita na superfície da folha, essa água, a temperatura fica abaixo de zero à noite, geralmente à noite são as temperaturas frias, e aí essa água congela. E ela congelou, e aí vai ter o fenômeno da geada de madrugada. Então, uma forma de você combater a geada seriam esses túneis plásticos aqui. Se você fechar isso aqui durante o dia, isso aqui vai matar as plantas. Você não usa isso dessa forma, tá? E é claro que essa condição, essa questão de variação climática, isso vai favorecer, e esses diferentes sistemas de cultivo vai favorecer a incidência de doenças. Tá bom? Então, túnel, basicamente, ela tem essa função aqui, na verdade, tem duas funções, né? Túnel com mulching, e aqui, túnel é isso aqui, esses arcos com esse plástico que você põe, na verdade, as pessoas colocam à noite. Se durante o dia é muito frio, no sul, em Curitiba, às vezes você anda próximo, tem um grande cinturão de produção de hortaliças, vocês encontram muitos locais com esses túneis. Então, se é um dia frio, eles nem tiram o túnel. E se é um dia quente, eles abrem e depois à noite eles fecham para justamente combater geada. Na Itália, né, para produtores de uva, eles têm a história de colocarem tambores de queima de serragem para jogar, né, porque geralmente a uva é plantada em baixadas, e queimam nas cabeceiras, dentro desses latões, esse cepilho para jogar ar quente e evitar com que ocorra o fenômeno da geada, porque não consegue fazer um túnel para uma planta como uva, né, que é uma planta que tem um porte um pouco maior. E aí eles queimam para jogar ar quente dentro e minimizar o impacto da geada para a uva.
E aqui a questão do telado protegido, quando você tem tela ao redor e plástico em cima, e casa de vegetação, quando você tem plástico em cima e plástico ao redor, e aí você necessita, se é fechado hermeticamente, necessita de um exaustor, de um controlador de temperatura, de um nebulizador para, quando estiver muito quente, baixar a temperatura. Tá? Então, a plasticultura ela serve para quê? Ela veio dos Estados Unidos, veio de países frios. Então, a plasticultura, né, que é muito utilizada para cultivo de hortaliça, ela vai criar um microclima muito favorável. Então, o que, que acontece? Eu posso ter uma temperatura de 10 graus lá fora, e aí, ela normalmente, você vai proteger uma estrutura que é um investimento muito caro, ou seja, esse solo passa a ter um valor econômico extremamente grande, e se entrar uma escleróide de esclerotínia, se entrar um patógeno aqui, isso é um problema muito sério. Tanto é que as entradas de casas de vegetação, né, elas normalmente têm pedilúvio, tem lá 2 ou 3 compartimentos para limpeza e você não levar patógenos para dentro da sua área, não contaminar, porque é uma estrutura montada para uma área de solo que passa a ter um valor muito além do que ele tem. De novo, a história do cultivo intensivo. E aí você tem aqui na hidroponia transmissão de patógenos pela água, substrato, você tem que ter um olhar. No campo, plástico, né, a questão das hortaliças, você tem que ter um cuidado com relação à água, também, né, água de irrigação, um cuidado com relação à introdução de patógenos, tanto em túneis plásticos quanto em telados ou casa de vegetação. Então, mais uma, né, visualização de hidroponia que vocês têm aqui. E aqui, ó, geralmente, está vendo esse verdinho? Isso aqui é musgo. Musgo por quê? Porque está caindo água com nutrientes e ele está se desenvolvendo aqui, dentro dessa canaleta. Né? Às vezes ele mineraliza, você vê o solo fica branquinho dentro dessas estufas, fica com alguns grânulos, isso é mineralização de nutrientes. Às vezes não deu tempo dele se integralizar na solução do solo, ou o solo é muito ácido, né? O nutriente não cai na solução e a planta não absorve, e ele começa a mineralizar. E aí isso é um problema dentro das casas de vegetação. Ó. Um túnel alto, né, uma variação de casas de vegetação que você pode utilizar, ó, com telado, e um túnel, meio que uma variação disso aqui, ó, né, que seria uma estrutura mais básica, que uma estrutura um pouquinho mais sofisticada. E existem os padrões também, que vão criar também um microclima. Existem doenças específicas de plasticultura, só de casa de vegetação. O pimentão, em casas de vegetação por irrigação por gotejamento, vocês não encontram cercóspora, mas no campo vocês vão encontrar mancha de cercóspora em folha de pimentão. O oídio, né, que é o oídio das casas de vegetação, que é o Oidiopsis aprophili, ele ocorre nessa condição, porque é uma condição muito úmida, né, uma condição de temperatura e umidade favorável para o desenvolvimento desse patógeno. Pimentão, então, você vai ter muita incidência de oídio, que é uma doença muito chave, né, no pipiripau, taquara, com relação à sua incidência. E essa estufa que é menos comum aqui, né, a gente tem uma ou outra, aqui na escola tem, ali perto do laboratório do Fernando, né, que é esse formato de estufa londrina, né, que também vão ter condições que vão favorecer o desenvolvimento de doenças. Então, como eu tinha falado para vocês, os ciclos, né, os 5 ciclos, que ocorrem entre uma estação de cultivo e outra, né, e aqui, na estação de cultivo, você tem o ciclo de disseminação, infecção, colonização, reprodução, para doenças que são policíclicas, eles ficam sempre procurando novas áreas de tecidos doentes, e aqui, quando você tem doenças radiculares, problemas do solo, em que existe um impedimento, uma barreira física, né, para a disseminação desse patógeno na estação de cultivo, você vai ter o que a gente chama de ciclo primário. Ele fica no solo, vai disseminar, você planta a cultura, e aí, como você tem um inóculo no solo, ele vai servir como inóculo inicial para infecção, colonização e reprodução. E que são, né, chama atenção, já falei sobre isso várias vezes, sempre chama atenção para que vocês olhem para esse ciclo das relações e tratem as medidas de controle envolvendo essas etapas, né? Então, a questão quando pulverizar, ele envolve essa questão das etapas de infecção, colonização ou reprodução.
Prevenir sempre é o melhor remédio, né? Monitorar sempre é o melhor remédio. Mas a questão de você gastar irracionalmente com moléculas químicas, que é o X da questão para você entrar com o número de aplicações que vocês têm. Uma aplicação, 2 aplicações, né? 8, 10 aplicações. Vocês viram algumas culturas que vocês apresentaram, inclusive algumas hortaliças que têm um grande número de aplicações, inclusive de 7 em 7 dias. Tá? E a gente sabe que durante a estação de cultivo, durante os meses, a gente sabe que tem estações que a gente planta, janeiro, fevereiro, março, abril, né? As estações de inverno, as estações de verão, nós temos algumas culturas que você emprega e que, dependendo desse movimento que nós temos da Terra, movimento de translação ou de rotação, isso é o que representa essas estações e que representa a época correta, né? Então, existem momentos em que o Sol vai estar mais próximo da Terra e que você vai... Existe um momento correto para você implementar as plantas no campo e cultivá-las de modo que ela expresse o seu máximo de potencial, né? O movimento de translação é às 24 horas e 365 dias para dar as diferenças entre um ano e outro. E aí, durante esse período, você pode empregar essas medidas que a gente tem de controle cultural, controle químico, físico, né? Genético, biológico, e isso vai ter um papel importante. Esse estado de atenção nesse momento exato também de implementação dessas estratégias vai explicar o sucesso ou não do plantio, não só de hortaliças, né? Mas aqui, como aula de hortaliças, vocês vão encontrar essa questão. E alguns patógenos penetram de uma maneira direta, que a gente já viu, bactérias, né, fungos é direta, aberturas naturais e ferimentos, bactéria de maneira alguma entra de uma maneira direta, ela precisa ou de ferimentos ou de aberturas naturais, vírus ou por um inseto vetor ou aberturas naturais, insetos diretamente, né, através da pressão mecânica, diferentes formas de parasitismo, deixa eu colocar aqui. E o nematóide também, ele pode ir através de ferimentos, né, que a gente encontra, que são as vias que são importantes para que você consiga imaginar também estratégias de controle. E agora a gente vai falar sobre as doenças, né, desses HBs. Então nós temos, se a gente falar de hortaliças, então a gente vai ter algumas famílias que são importantes, que vão ter algumas espécies. Algumas têm uma espécie, 2, algumas têm mais de uma espécie importante que a representa. Então, se a gente falar das espécies, normalmente falam, né, que o homem se alimenta de 10 espécies de plantas, né? Se você, olhando para o seu prato, né, a Marcela, a Vitória, né, o Mazon, olha para o seu prato e vê mais, ou então durante o seu dia, a sua alimentação utiliza de mais de 10 plantas, significa que está indo para fora dessa caixinha que a gente tem da disponibilidade de alimentos, né? De opções de outros tipos de hortaliças, de opções de outros tipos de vegetais, que vão auxiliar até mesmo vegetais, que quanto maior for a diversidade desses tipos, né, eu sempre imagino, né, boa qualidade de sono, boa qualidade alimentar, beber bastante água, significa dias que eu vou ficar a menos no hospital quando eu ficar doente no meu futuro, na minha velhice. Então, os autocuidados, eles têm a ver, eu sempre coloco isso para essa questão de coisa. É claro que um salgadinho da Elma Chips, muitos produtos industrializados, refrigerantes, eles foram feitos para serem deliciosos e serem atrativos para o nosso consumo. Mas a gente precisa pensar fora da caixinha o quanto que eles possam estar depondo conta da nossa saúde ou coisas do tipo. Então, procurar saber sobre isso e autocuidar, isso é um ponto importante. E aí, a diversidade de plantas, de hortaliças, é uma questão muito importante, tá? Então, as famílias solanácea, batata, berinjela, né, tomate, alho, cebola, família aliácea, hortaliças importantes, família crucífera, rúcula, repolho, couve, a família apiácea, né, aipo, né, a família asterácea, alface, fabácea, né, a ervilha, cucurbitácea, pepino, abóboras, família malvácea, né, a questão do quiabo, a família quenopodiácea, nós temos como representantes a beterraba, né,
E aqui a família Convolvulaceae, a batata doce, como hortifruti mais importante. Vamos falar primeiro da família Solanaceae, e aí nós temos do que a gente mais explora, o gênero Solanum tuberosum, batata, Solanum lycopescum, né, mudou o nome, antigamente era Lycopescum esculentum, agora Solanum lycopescum, Solanum melongena, berinjela, Solanum gilo, o giló, coloquei um representante diferente, e aqui Capsicum annuum, né, que é, no passado, né, o homem domesticou as pimentas que eram ardidas, escolheram as pimentas durante os cruzamentos, pimentas que tinham menor quantidade de capsaicina, e aí originaram o pimentão. E Capsicum frutescens, Capsicum chinensis, Capsicum bacatum, né, são as outras espécies de pimentas, lembrem, pimentas Capsicum, tá? Originárias, né, desde o México até descendo aqui na Bahia. Essas pimentas estão na família Solanaceae, não confundam com a pimenta do reino, que é Piper, né? Então, Piperaceae, que é a família, que é um outro grupo, que a gente nem vai tratar aqui, mas só para vocês entenderem que não faz parte disso. Então, dentre as doenças, nós temos 23 doenças da batata importantes, né? O potato, o vírus do enrolamento da folha, né? O potato vírus X, S, no tobacco retrovirus, tomato yellow vein streak virus, alfafa mosaic virus, e aí nós temos as bactérias, né, a murcha bacteriana, teste do copo, a podridão mole, talo oco, né, aqui, que vocês vão ter Ervínia carotovora, a sarna comum, né, alguns de vocês já apresentaram, Streptomyces scabies, que provoca um desenvolvimento, né, cortical, né, da superfície do tecido da batata. As podridões que nós temos, tanto de colo, né, quanto de fruto, quanto de folha, dissolvem a planta inteira, né, Phytophthora infestans, até hoje, né, foi um dos primeiros patógenos descobertos pelo homem, né, de Berry, né, um alemão, pai da fitopatologia, ele descreveu esse patógeno aqui em batata, a pinta preta do tomateiro, né, o mancha de Alternaria solani, o Rhizoctonia, né, Rhizoctonia solani, a forma perfeita está na Tephilus cucumeris, a sarna prateada, né, o Mytosporum solani, a Spongóspora, que é um fungo zoospórico, né, com um único flagelo. Então, nós temos a sarna comum, que é a Streptomyces scabies, e a sarna pulverulenta, que é um fungo Spongóspora subterrânea. Lembrando que Spongóspora é um fungo que também transmite viroses para o tomate. Então, um fungo que ele nada, e aí esse fungo tem dentro dele a partícula viral, a Spongóspora, ele pode transmitir vírus. A podridão seca ou murcha de Fusarium, a grande maioria de doenças tem problemas com Fusarium. A necrose do topo da batata, Andean potato mottle virus, né, que vocês vão ter, o vírus da M da batata, além da podridão de esclerotina, né, aqui já está antigo o nome, né, a Telium rolfsi, que é o nome atual de podridão de esclerose, e a Roselinha como uma outra doença importante para a cultura da batata. Então, a Phytophthora infestans, né, um inseto, né, que dissolve em questões de dias, né, um patógeno muito agressivo para a cultura da batata. Aqui a Phytophthora infestans, né, em batata, tomate, vocês vão encontrar essa espécie que ataca a parte aérea. Esporângios são disseminados pelo ar e transmitem essa doença. Aqui ainda, né, uma necrose, né, uma aparência de um sintoma mais avançado de Phytophthora infestans em batata. Aqui as estruturas reprodutivas de Phytophthora, né, o esporângio, em que ele se diferenciou em zoósporo, e esse zoósporo, tendo filme d'água, vai ampliar essa doença. Ou esse esporângio, ele flutua pelo ar, é disseminado pelo vento, ou o zoósporo pelo filme d'água na superfície da folha de batata. E aí, quando a batata morre, na etapa de sobrevivência, eu tinha mostrado para vocês agora há pouco no ciclo das relações patógenos hospedeiro, vocês vão encontrar a estrutura de sobrevivência ou estrutura sexual, que é o zoósporo, Phytophthora, Pythium, né, os fungos causadores de míldios, né, vocês vão encontrar a presença de oósporo, né, ao bulbo, vocês vão encontrar como estrutura de sobrevivência o oósporo, tá?
A alternária, né, com a alternária solane, a característica dela, a presença dessas lesões concêntricas, que muitos de vocês já apresentaram, uma doença fúngica, pinta preta, né, do tomate, da batata. Vocês vão encontrar outras espécies, a alternária bracicícula, por exemplo, em repolho, porque já é outra família botânica. Aqui, ainda mais alguns aspectos da lesão, né, às vezes ela não tem os aspectos tão concêntricos, e algumas cercosporiosas também podem ter algumas lesões concêntricas, alguns outros patógenos podem fugir um pouco desse padrão clássico que a gente vê para as alternarioses, né? Girassol, por exemplo, é igualzinho isso aqui. Vai encontrar vários anéis, um concêntrico, né, ao outro. Então, aqui você vê na batata uma outra doença, né, Septoria lycopersicus, variedade Malaguti. Então, é um padrão, né, de uma lesão pequenininha, né, esférica nesse caso. Na soja, vocês vão encontrar um formato mais poligonal. E aqui, nas regiões onde vocês estão encontrando a necrose, ele tem um corpo de frutificação que eu coloquei esses dias uma foto no meu Instagram de tomate. Vocês vão encontrar o corpo de frutificação parecendo uma garrafinha em que ele vai expelir na face, geralmente na face abaxial, essa massa de esporo. Então, uma doença também. Então, professor, pode encontrar alternária e septoriose ao mesmo tempo? Pode, perfeitamente. Então, cada caso vai ser, cada lavoura, cada talhão é uma forma. Aqui a Rhizoctonia, né? Vocês sabem que é um fungo muito importante para tombamentos, colo, podridões do colo. E aqui, quando você tem alta umidade, a questão do desenvolvimento do fungo sobre a folha em batata, na parte aérea. Então, aqui, ele repetiu o mesmo padrão que tem na soja, né? Vocês sabem que, com regiões muito quentes, como o estado de Goiás, você vai encontrar pouca incidência de mela na folha. E aí, quando chega na parte dos plantios de soja, eu coloquei para vocês, né? Acho que lá uma parte, qual era a principal cultura que eles produziam. Lá, provavelmente, é um clima amazônico, quente e úmido, e aí você provavelmente tem um ambiente que favoreça a incidência de mela na folha. Mas se você tem um bacheiro, um microclima, o solo é a fonte de inóculo do fungo, vocês vão encontrar esses sintomas, lembrando que Rhizoctonia, ele não produz esporo, e a ramificação da hifa, né, ele vai permitir você, ortogonal, é a forma de você identificar esse fungo, né, as ilustrações dos sinais. Aqui são alguns testes feitos de cruzamento para observar se existe a fase sexual e assexual, a formação do Thanatephorus propriamente dito, né? E aí vocês vão encontrar as combinações de populações, que geralmente faz esse pareamento. E aqui no meio você vai encontrar as estruturas sexuais, se eles forem macho e fêmea, vamos imaginar assim. Mas, na verdade, para fungos a gente chama de positivo e negativo. Se forem pertencentes a grupos de compatibilidades contrastantes, e aí você vai encontrar a fase sexual. Aqui não formou, e aqui formou. 1, 2, aqui também. Não, tá vendo que não tem essa linha no centro? Então, isso é uma forma de você estimar, dentre os isolados que você pegou da sua propriedade, se está existindo reprodução cruzada. Se existe reprodução cruzada, reza porque isso é um problema. Reza que se você está utilizando controle químico, está tendo uma pressão de seleção, e os fungos, eles estão produzindo populações diferentes, estão se aumentando, e eles estão cruzando para disseminar genes de resistência à Rhizoctonia. Então, se você faz tratamento de sementes da batata, né, a batata ou tubérculo, se faz tratamento do tubérculo para Rhizoctonia, provavelmente logo, ele vai ter algumas populações que vão ser resistentes à sua população, porque ele está gerando diversidade, está fazendo reprodução cruzada. Aqui eu também me lembro de uma apresentação, chamei de rhizoctoniose, vocês chamavam de crosta negra, na apresentação de vocês, em batata, né, Rhizoctonia solane, é a forma de vocês observar. Pensa que é terra, você vai lá descascar, é fungo. Em sementes de trigo, vocês vão ver Angina tritis, que é um nematóide, é muito parecido assim, você vai ver a sementinha e pensa que é terra, e aí você coloca a semente dentro da água, você vê o nematóide voltando a reavivar, né, começando a se desenvolver.
Aqui a sarna, lembra que eu falei para vocês, Espongóspora subterrânea, é um fungo, pelo de absorção, a aparência, né, da batata, e aqui o fungo parasitando pelo de absorção, é um fungo que transmite vírus. Ele tem, além de causar um dano na planta, no tubérculo superficial, vocês vão ter transmissão de viroses para a batata. Aqui, de novo, Streptomyces scabies, né, ó, eu coloquei de propósito. Então, ó, fungo, né, uma doença fúngica, blastocladiomiceto, né, e aqui uma doença bacteriana, Streptomyces scabies, que dá um sintoma muito parecido. Aqui parecendo uma estrela, né, uma rachadura sobre a superfície do tecido, que vocês vão encontrar por incidência dessa bactéria. E aqui é uma doença, né, sarna da batata, e aqui é a sarna pulverulenta, né, a diferença são os agentes causados. O Mytosporium solani foi um fungo que ainda não mudou, a gente já checou, né, ele se tinha mudado para bipolares, e ele ainda continua como sendo o Mytosporium solani, o agente causal da mytosporiose da batata. Então aqui você tem as estruturas reprodutivas sobre a superfície, né, do tubérculo da batata. Então aqui é o Mytosporium solani, né, o sintoma de arrochamento, né, e até mesmo avermelhamento, né, e amarelecimento, né, formando essa aparência do tecido decorrente de delmintosporiose, né, essas lesões aqui na superfície, né, palhas decorrentes desse patógeno. E aí vocês têm associados aqui, na verdade tem Fusarium sambucino, provavelmente porque tem uma frequência maior aqui o micélio branco, e ele tem uma associação com algumas lagartas de tubérculos que podem, que o patógeno está no solo, em que vai ampliar o dano dessas lagartas. Então pode ter umas associações, ou até mesmo danos mecânicos, né? Às vezes a amontoa é um procedimento que a gente faz em algumas hortaliças, batata, e aí isso talvez possa causar algum tipo de injúria, e isso favorecer a incidência do patógeno, até mesmo na colheita, né? A lavagem pode ser o jato de água que você coloca na batata para lavar, isso possa causar ferimentos, e isso servir de porta de entrada para patógenos, como espécies de Fusarium, além de Fusarium sambucino. O Sclerotium, a Telia rofse, né, que mudou o gênero, ele é um fungo que também não produz conídeo, ele produz grande quantidade, alguns de vocês colocaram uma foto lá no grupo, produz grande quantidade de microesclerose. E aqui o que eu coloquei uma foto, né, quando você vê a IFA, no local da septação, vocês vão encontrar grampos de conexão aqui. Aliás, é típico, né, fungos pertencentes, né, os cogumelos, nas IFAs de cogumelos, você sabe que é um cogumelo quando você, pertencente à divisão vazia de micota, pela presença desse grampo de conexão para levar o núcleo e fazer a combinação genética aqui entre uma célula e outra, né? Então, no meio do septo, vocês vão encontrar a presença de grampos de conexão. O coletótrico cocodes, né? Então aqui o sintoma, né? Muito linda essa foto. A questão do afundamento do tecido, né? A antracnose em batata quase você não encontra. O coletótrico você vê com pouca intensidade, mas a característica desse ressalva, é claro, as regiões que são mais favoráveis à ocorrência da doença. Mas vejam essa questão que se repete, a questão do afundamento, da onde vocês vão encontrar a presença do coletótrico. Então, antracnose, né, ou coletótrico cocodes. Então, o que é a característica de antracnose? Né, afundamento, depressão, né, do tecido por ação do patógeno. Então, em batata, quase nunca encontrei coletótrico com tubérculo de batata. Tá? Mas reparem que, nesse caso, não tem muitos sinais, não tem muito aparência, mas o afundamento do tecido, às vezes você vê a presença dos acerbos, né, pontiagudos, isso são indicações de que seja uma doença causada por coletótrico ou uma doença denominada de antracnose. Né. Esse aqui foi feito por um aluno, né, um aluno lá de Cristalina, ele fez essa prancha, o boletim técnico dele, Maurício, né, ele é uma doença do mofo branco, né, e aí vocês vão encontrar, quando abrem a planta começa a secar,
a presença dos escleródios, as estruturas de resistência no interior do tecido da planta, né, o formato irregular, eles chamam de cocôzinho de rato, e esse colapso, esse tombamento, essa seca, né, essa queima da planta, né, em que esse patógeno vai estar presente no colo. Lembrando, da esclerotínia, os ascósporos eles vão voar para a parte aérea a partir do momento que você tem uma condição ambiental de temperatura de 20 graus e umidade e palhada, que vai fazer com que, geralmente, períodos de inverno, vocês veem a questão da germinação desses escleródios e esse bombardeamento desses ascósporos pela emissão dos apotécios na superfície do solo, que vão atacar a folha e flor. E aí você vai ter ascósporos afetando as flores das culturas, batata e outras culturas. Aqui o Pseudocladium clavatum, né, é uma doença que aqui o patógeno desenvolvendo sobre as lenticelas, né, um fungo foi o TCC do Cleverly, e é uma doença muito importante de troncos, de árvores, de eucalipto, né, e manchas foliares. Ela dá uma queima muito parecida com a mela da soja, né, o aspecto de uma área muito bem definida, destruída, de áreas de destruição, e isso em eucalipto, né. E aqui em batata vocês vão ter Pseudocladium clavatum, a doença chamada olho pardo. Aqui o fusarium, né, causando mumificação de tubérculos de batata, as murchas, né, então olha que interessante aqui, passou a faca na batata e começou a exudar essa bactéria, porque ela está, isso é uma indicação, teste para indicação da presença de Ralstonia solanacearum, né, que causa a murcha bacteriana, em banana também causa a mesma espécie de bactéria. Então aqui plantas sadias, pelo menos momentaneamente, aqui plantas doentes com sintomas de murcha, e quando você passa o canivete no miolo, sempre usem esse procedimento de cortar a planta ao meio, o órgão, dissecar esse órgão, analisar, e o que você está vendo? Está vendo descoloração vascular? Está vendo emissão, produção de pústulo? O que você vê? Se você não vê nada, provavelmente se eu pegasse, dissecasse essa planta murcha aqui no campo e não visse nada, eu ia imaginar que é algum problema de uma broca ou um problema, né, falta d'água, mas enfim, para eu dizer que seria falta d'água, tinha que ser todas as plantas aqui da área com esse mesmo sintoma de murcha, ou seja, tem que ter uma ideia de um estado de atenção, uma ideia de investigação em cima do seu problema, e aí você precisa traçar medidas e trocar essas ideias. Um filme policial, quando você tem um assassinato, coisas acontecem em que a pessoa vai anotando e existem estratégias para ele chegar a um veredito, para ele analisar os sinais, analisar os vestígios do que aconteceu. Então, a planta está morrendo, então, a planta é o seu paciente, e o que ela está dizendo, o que o campo está dizendo, que informações você pode dissecar e olhar para conseguir traçar uma medida, né, traçar uma tela no que diz respeito a diagnosticar e fazer um laudo a respeito desse problema, né. Mais sintomas de murcha, né, então você vai encontrar geralmente isso, uma planta sadia, e aqui a bactéria né, inicialmente murcha e depois seca, né, seca decorrente dessa bactéria. O teste do copo é o teste que é feito tanto para o caule, né, o caule é feito o teste do copo para a batata, e o que eu mostrei para vocês aqui, corte da batata para verificar a produção dessa mucilagem, dessa produção de pus bacteriano, tá? De novo, aqui Streptomyces scabies, que eu coloquei para vocês, uma doença bacteriana, eu coloquei lá antes, só para chamar a atenção, mas agora está dentro do grupo das doenças bacterianas, formato de estrela, né, as lesões. As podridões, o talo oco, né, podridões moles, batata é muito comum, pimentão é muito comum, a questão da presença desse talo oco, né. Então, vocês estão vendo aqui, Pectobacterium carotovorum, mais sintomas de canela preta ou talo oco, né, que é essa bactéria. A podridão mole aqui, esse aqui também, de Pectobacterium, pode ter associações com insetos, com brocas, para ampliar a incidência dessa doença.
Aqui, né, é justamente isso que eu falei para vocês, um inseto andou por aqui e transmitiu a bactéria e causou esse apodrecimento do tecido. Os streptomyces, a questão da sarna, né, que no início, aqui é um sintoma mais brando, né, do que vocês viram anteriormente. Das doenças virais, nós temos algumas variações aqui. É a mesma do tomate, Jussara. É tudo solanácea, então a canela preta, Pectobacterium, qualquer podridão mole, pelo menos a minha forma de pensar sempre, a minha primeira hipótese é essa Pectobacterium, tá? Pectobacterium é o agente causal global dessas podridões moles que ocorrem tanto em caule quanto em frutos. Vários frutos que começam a apodrecer, vocês vão ter Pectobacterium como agente causal. Cebola, vocês vão encontrar batata, pimentão, tomate, né? Aqui, algumas doenças de inoculação mecânica, né? A questão dos tipos de sintomas diferentes, né? Clareamento das nervuras, ó, aqui está mais branco. O mosaico que vocês estão vendo aqui, redução de área foliar, que viroses provocam em batata, na figura B. No C, vocês vão encontrar um mosqueado e bolhosidade. Bolhosidade é algo do tipo, uma elevação da superfície do mesófilo, né? Que é tipo, um outro tipo de sintoma, não só de batata, mas de várias. Esse slide serve para várias doenças virais de batata. O amarelecimento aqui que vocês estão encontrando, né, na figura D, e o mosaico que vocês vão encontrar. O mosaico é uma nuance entre verde e amarelo. Por quê? Porque o vírus ele vai, de uma forma desuniforme, fazer com que o cloroplasto deixe de funcionar em algumas células sim e outras não. E isso vai fazer com que fiquem alguns quadradinhos, alguns polígonos verdes e alguns polígonos amarelos. É isso que chama de mosaico. E mosqueado é quando, ao invés de ter um polígono bem delimitado, ele vai ter as bordas mais atenuadas, né? Ele vai ser mais sem essa definição de imagem, né? Você quase não consegue enxergar o que é mosqueado para um mosaico. E aqui o clareamento de nervuras também, que vocês vão encontrar. E aqui na figura F, a necrose da nervura. Olha que interessante, né? Às vezes a gente sempre acha que viroses não causam necroses. E aqui você vê as necroses, as nervuras secundárias com necroses, né? Com escurecimento do tecido, que é também um outro tipo de sintoma de doença viral, tá? Então, bastante interessante se chamar a atenção para esse slide. Ó, né, o vírus do enrolamento, esse aqui já é bem clássico, né? Então, se vocês olharem esse slide, ou então forem produtores de batata, e aí vocês olhando o sintoma, vocês já não tem dúvida sobre a questão do agente causal, né? Pelo menos de uma maneira mais indireta, né? Então, se isso for um problema que se expande por uma grande quantidade de plantas, é necessário um estado de atenção para tratar medidas de controle para essa doença. Aqui o potato vírus Y, né, o amarelecimento e o mosaico, é um vírus alongado, e aqui muito parecido, né, vocês poderiam chutar aqui e colocar, mas você tem um halo aqui, decorrente dessa doença viral, desse potato vírus Y, que é uma doença muito séria, e que produtores de batata semente, eles pedem muito dinheiro quando seus lotes se apresentam. Nem que seja 1% de batata semente com a incidência desse vírus, ele já é refugado, né, o lote para ser comercializado. E aqui vocês poderiam imaginar nessa foto, muito parecido com aquele coletor com cocodes, né, que eu tinha falado para vocês, da batata. Aqui, a necrose, né, ó, necrose da nervura, que eu mostrei para vocês, o mosaico em Y, que vocês vão encontrar, é porque vocês vão encontrar essa questão da necrose em Y, em batata, que é o outro tipo de virose que vocês vão encontrar. Paratricodoros é um nematóide que transmite esse vírus, o vírus tuberculous em batata. E os sintomas, quando você corta, de novo, aquela questão que eu falei para vocês de dissecação, olhar o interior do fruto que você está comercializando, você vê aqui a necrose, né? Aqui a clorose das folhas, e aqui o nematóide que transmite essa espécie, o TRV, Paratricodoros
que é um nematóide fitopatogênico, tá? Aqui o potato yellow dwarf virus, né, o PYDV, né, gênero Rhabdovírus, que é transmitido por cigarrinho em batata, né? Então aqui a clorose internerval verde, né, bem no meio, né, da nervura central permaneceu, e aqui a característica da partícula, né, baciliforme não, icosaédrica, né, então, que é transmitida por essa cigarrinha, um outro tipo de categoria de inseto transmissor. Eu dei uma aula sobre insetos transmissores e coloquei lá no meu canal, Fitopatologia 1, quem quiser saber mais sobre essas características, essas diferenças que existem, né, dos sistemas não persistente, semi-persistente, persistente circulativo, persistente não circulativo, né, as diferenças que existem dessas formas de interação de viroses, e que também vocês podem ter também associados para procariotos, para transmitirem doenças, né, e aí vocês entendem um pouco mais sobre essa questão de transmissão de insetos. O vírus do enrolamento do bacheiro aqui também, ó, então só a folha bacheira houve esse sintoma de enrolamento, né? Às vezes a gente tem uma leve impressão aqui de que seja falta d'água, né? Porque o bacheiro, a falta d'água começa a expressar nas folhas do bacheiro. Mas você vai começar a ver da ponta avançando para a parte interna, né? Para a parte, e sempre você vai ver um amadurecimento ou uma necrose, né? Das pontas das folhas. Vejam sempre, querem aprender sobre déficit hídrico, olhem muito para as plantas que são de vaso. Geralmente as pessoas esquecem de modificar, e existem muitos padrões de sintomas de falta d'água. Vocês vão entender muito isso, a diferença quando é uma planta cultivada, quando é uma planta utilizando planta em vaso, para entender a questão da falta d'água, tá? Que ela vem nesse processo de serem plantas do folhas, a falta d'água, folhas do bacheiro, enrolamento pode acontecer, mas só que ela vem com um amadurecimento, com uma necrose, né? Eu sempre costumo dizer, eu falo para os meninos de agricultura, né? Se fosse categorizar o que uma planta mais necessita, em primeiro lugar eu colocaria como prioridade, né, água. Até mesmo pragas, doenças, plantas daninhas, ela pode conviver até alguns dias, mas a água, vocês veem lá em fisiologia vegetal, ela tem lá o seu ponto de murcha permanente, ultrapassou aquele ponto, ela vai morrer. Então, a nível de tempo, quem suporta menos faltar água são as plantas, suportam menos faltar água, dentre os outros componentes, nutrientes, questão de luz, temperatura, né? Mas a água é um elemento muito importante para o seu desenvolvimento, né? Que às vezes a gente vai confundir com problemas sanitários. Aqui o mosaico dourado da batata, né? A foto está meio... Eu peguei do manual de doenças da batata, né? Então é uma foto antiga, mais para ilustração. E os nematóides da batata, nós temos aqui o nematóide do cisto da batata, né? O mesmo padrão que vocês vão encontrar. A fêmea limoniforme, né? Uma heterodera para fora do corpo. E a boca sugando, se alimentando, né? Do sistema radicular. Então, de novo, essa história de arrancar a planta, uma planta raquítica, uma planta com subdesenvolvimento, subcrescimento, vou arrancar e vou analisar, dissecar isso com uma lupa, né? Com o canivete para dissecar, a lupa de bolso. Então, acostumem, se obriguem a utilizarem esses instrumentos, né, para justamente analisarem as amostras no campo. Nematóide de galhas, né, essas pipoquinhas que ficam na superfície, né, então é um padrão um pouquinho diferente, é um caule subterrâneo com o desenvolvimento de nematóide, né, que é isso, a batata inglesa, quando você tem meloidose incógnita e outras espécies, é um caule em que vocês estão encontrando a presença desses sintomas. Em cenoura, vocês vão ter também essas pipoquinhas na superfície, pela presença de infecção de meloidose. Aqui as raízes secundárias e as galhas se desenvolvendo, né? E doenças abióticas, que também eu sou apaixonado por doenças abióticas, eu sei muito pouco, gostaria de estudar mais sobre isso.
porque eu acho que às vezes a gente encontra muitas coisas que são problemas abióticos, e às vezes a gente não confunde com pragas, confunde com doenças. Então, as questões que vocês têm lá na nutrição são muito importantes. Então, as questões que envolvem temperatura, nesse caso aqui, essa rachadura interna da batata, é devido ao excesso de adubação ou uma irrigação muito pesada. Você coloca muita água, a planta começa a quebrar. Porque essa história, você coloca água, ela evapora, né? Existe um fenômeno da evaporação e da evapotranspiração que é feita pela planta, né? Desculpa, evaporação e a transpiração que é feita pela planta. Então, essas mudanças muito drásticas de presença de água ou não, fará com que essa planta comece a apresentar essas rachaduras no interior. Quem de vocês já não encontrou uma batata ou qualquer outra espécie com essa rachadura interna? Frutos tuberosos, vocês vão encontrar esse sintoma abiótico. Aqui o que a gente chama de embonecamento, esses dedinhos da batata, né? Variação com relação à água, de novo, né? Ou você tem muita água ou pouca água, né? Então, essa coisa de você ter uma variação, não dá a quantidade de água necessária durante o ciclo, né? A temperatura elevada do solo, né? Essas sazonalidades, esse choque térmico, e período muito longo, dias de inverno, né? Também podem favorecer a incidência desse embonecamento, além da questão da adubação de nitrogênio. Você sabe que batata e tomate, produtor de batata e tomate, lá na pergunta para a professora de nutrição mineral, ela vai falar para vocês. A planta requer uma quantidade muito grande. Então, geralmente, após a colheita de batata, vocês vão encontrar uma grande quantidade de resíduo de adubo ainda. Geralmente as pessoas aproveitam como uma cultura de, né, meio que uma safrinha de qualquer outra planta para tentar absorver o residual de adubo das culturas de batata e tomate. Então, a questão da adubação, ela é muito importante para ser considerada aqui para essa cultura. E o erro, né, dos pequenos detalhes de água, de temperatura, de dar o que a planta requer, vocês vão encontrar a presença desses sintomas. Às vezes vocês poderiam olhar para essa foto e dizer que é uma doença, uma virose ou algo parecido. Então, estudar, olhar para essas doenças abióticas é muito importante nesse sentido, de até mesmo de compreender o que a resposta da planta aos acontecimentos que estão ocorrendo no campo. Deficiência de magnésio, essa clorose, né, aqui um amarelecimento forte, pesado, né, a folha fica meio que coriácea, brilhante, a região central verde, né, e aí esse amarelecimento vai avançando, olha aqui nessa folha, ele vai avançando para a nervura central, tá? Então, estudem muito isso, essa questão de deficiência que as plantas expressam com relação aos nutrientes. A colheita realizada antes da hora, né, então, às vezes o tecido não formou um tegumento, né, uma camada de proteção, e ela começa a ter um esfolamento dessa camada da epiderme, e ela começa a sair. Então, esse é um processo fisiológico, né? A colheita realizada antes da hora provoca esse sintoma de esfolamento do tecido. Então, se vocês verem no supermercado, aí vocês falam, olha, colheu antes da hora. Então, são percepções que vocês podem ter. Se olhar lá que está com rachadura, porque houve problema de nitrogênio, problema de temperatura, né, problema de excesso de água que faltou em algum momento, né? Os estresses de água provocam rachadura no interior da batata. Não é um problema biótico, né, de causa microbiana, de um fitopatógeno. Aqui a mancha ferruginosa, né? Então aqui chamam também de mancha chocolate. Vocês também encontram uma mancha chocolate em soja, né? Que é um vírus. Aqui é devido a essa elevação da temperatura do solo e essa oscilação hídrica, né, que tem em veranicos, né? Aqui no Centro-Oeste isso é clássico. Esse ano, janeiro, choveu bem até, né? Eu assim, falando por achismo, né? O professor não olhou lá no clima-tempo. Mas me parece que não teve, pelo menos aqui na região, né? Não sei em outras regiões, talvez vocês me corrijam. Teve um regime de chuva bastante
mas está de presente, pelo menos na semana tinha duas chuvas aqui na região de Urutaí, por exemplo. Então, quando você tem essas variações, mas já teve anos agrícolas que ficou o mês inteiro de janeiro sem chuva. Então, você tem oscilação de água e elevação de temperatura do solo, né? Se não tem água, não chove, não vai refrescar, a temperatura do dia vai aquecer o solo e isso vai provocar essa mancha ferruginosa que a gente vê em batata, né? Esse aqui também é muito interessante, a história de quando você não faz o aterramento do solo, então a batata fica exposta à luz. E aí ela vai produzir um composto que ele pode matar. Solanina é esse ponto verde. Se você vê uma batata com esverdeada, não coma. Ela não pode ser comida. Esse composto químico, ele é tóxico. E o indivíduo pode morrer se comer uma batata que esteja esverdeada. Normalmente ela vem por causa dessa questão cultural, né, de você não realizar um enleiramento adequado, então o solo não cobriu totalmente a batata, né. Cenoura, isso acontece também, aí a gente chama do quê? Em cenoura, o nome da doença, a gente chama do quê? Ombro verde. Por quê? Porque ele fica exposto à luz. Também é um sintoma biótico. Esse esverdeamento, só que eu não sei se a cenoura ela é tóxica, tá? Mas para batata eu tenho certeza que é tóxica. E aí, se ela esverdeou, joga fora, não comam batata verde. Ela está esverdeando porque ela está fazendo fotossíntese, ela está dentro do ponto para iniciar a germinação. E assim eu terminei, eu peguei um exemplo, né, de batata, e aí vocês, a Jussara até perguntou, isso aí também funciona em tomate. Muitos desses problemas que eu falei da batata, ele funciona com tomate, né, que seriam as duas principais culturas, né, dentro da família das solanáceas. E agora eu vou começar uma outra doença dentro da família, falar de uma doença dentro da família aliácea, né, que são o nirá. Eu já fiz, nirá é um tipo de aliácea usada para conserva. Ela é bem pequenininha, a culinária japonesa normalmente utiliza isso. O alho cepa, né, cebola, daí tem cebola branca, cebola vermelha, cebola amarela, né. Aqui o alho fistuloso, um alho scoenophrasum, né, a cebolinha que a gente chama. O alho propriamente dito, alho sativo, e o alho porró, que são os representantes de hortaliças em que a gente utiliza na horticultura. As doenças de alho e cebola que nós temos, a mancha púrpura, que vocês viram, a ferrugem, né, a Puccinia porre. Eu nunca vi essa Puccinia porre aqui, no centro-oeste, eu vi no sul. Mal das sete folhas, antracnose ou cachorro-quente, então são 3 nomes para falar de Coletótrico gloesporioides, forma especial de cepai, né, mal das sete folhas. O míldio, né, Peronospora destructa, a queima das pontas de Botrytis escamosa, e a antracnose da cebola branca, o Coletótrico circinus, outra espécie, né, com atenção, né, para isso. Então, tem 2 antracnoses, 2 coletótricos importantes em alho e cebola. A foma terrestres, que alguns de vocês falaram, né, podridão branca de esclerose sepívoro, a podridão basal de Fusarium oxysprum, forma specialis cepai, né, que é uma forma especial. Lembrem que tem um Fusarium oxysprum em banana, mas aqui, a forma specialis lá é cubensis, e aqui é o cepai em cebola. O tombamento, daí, toda vez que se falar de tombamento de plantas, vocês vão encontrar um grande número de gêneros de fungos, né, de espécies de fungos, como Coletótricum circinus, Coletótricum oxysprum, Pythium, Phytophthora e muitos outros também, que podem causar o tombamento de alho e cebola. E o mofo preto, né, que eu falei para vocês, o Aspergillus niger, né, se não me engano mudou o nome também de Aspergillus niger. E aí nos catáfilos da bulbo da cebola, vocês vão encontrar esse fungo. Então aqui é alternada a estrutura reprodutiva, a lesão escura, então ela pode ser escura ou ela tem um halo muito bem definido, amarelado, com uma necrose, palha na parte interna, e aí você tem uma grande quantidade de estruturas que pode queimar a região apical do tecido dessa planta. Esse fungo, ele é muito emblemático, a estrutura do esporo dele, ele tem partes, né? Geralmente o esporo ele tem septações e só, e daí que dividem as células do esporo.
Mas esse fungo, o alternária, ele tem septos transversais e longitudinais, ele tem um rosto, tem um apêndice, e através dessas células que são divididas por esses septos transversais e longitudinais, vocês têm a emissão dos tubos germinativos, né, e a presença de água para poder infectar e penetrar no tecido de cebola. Olha que linda essa foto, né, o septo transversal, é um conídeo, né, que tem um fungo muriforme, né, que tem esse septo transversal e longitudinal, e no local do septo transversal, né, longitudinal, desculpe, no local do septo longitudinal, ele tem uma constrição, que seria esse afundamento. Ao invés de ser reto, aqui ele tem um afundamento. Aqui, clássico, né, aqui é o melhor exemplo de sintoma de mancha púrpura, de alternária porre. E aqui, as duas formas, né, a forma sexual, teleósporo, bicelular, né, então ele é preto no meio, e ao redor as pústulas da fase uridineal, né, a massa sendo produzida de Puccinia alii, né. Aqui acho que é alho porró, essa foto, as pústulas, e a fase uridineal, porque é de coloração amarela. Aqui, Puccinia alii, ao redor preto, télia, e no centro da pústula, parte de uridineal. Ah, mas professor, eu posso utilizar um fungicida aqui, né? Então, nessa situação de severidade, pouca eficácia você vai ter para conseguir controlar esse problema. Então, você precisa agir de uma maneira preventiva. Mal das 7 folhas, o coletótrico, né, o primeiro tipo de coletótrico, em que vai afetar, né, alho, cebola e todos os seus representantes. Aqui um corte transversal. E olha que interessante, né, o sintoma do bulbo em charuto, que é típico do mal das 7 folhas. Então, isso aqui ele ocorre, ele não consegue formar a cebola, uma cebola sadia, e aqui uma cebola com mal das 7 folhas. E aí você tem os esporos do coletótrico aqui presentes, né, aqui o acebo, né, no corte transversal. Aqui, a visão, né, essa foto por si só ela me gera muita dúvida, né, ela poderia ser também o mofo preto, né, de Aspergillus niger. Mas aqui, se você olhar de perto, você vai encontrar aqui as setas, os conídeos, né, do coletótrico circinus, ele é um pouquinho mais afilado, né, meio que pontiagudo, quase que curvado, né, e aqui as setas, né, sobre a superfície dos catáforos, né, secos aqui, que protegem, né, o bulbo da cebola. Aqui, os circinus, né, e a história da cebola branca, né, essa antracnose, cebola branca, que é muito suscetível, quem que falou? Acho que foi a Eduarda que falou isso. Foi a Eduarda que falou no seminário dela, que é uma doença muito importante para a cebola branca, né, a outra cultivar, ela é resistente a esse patógeno. Aqui, de novo, mais alguns aspectos, essa questão, né, dos halos concêntricos pela presença, né, o coletótrico em fruteiras tropicais, geralmente ele produz uma mucilagem. Banana, por exemplo, hoje eu estava preparando a apresentação, ela produz uma mucilagem de coloração salmão, alaranjada. Em cebola, você vai ver que essa purulência negra, negro por causa da história das setas, né, essa grande quantidade de setas aqui, ó, que ficam na superfície, por isso que fica com essa aparência. E o fungo vai progredindo por toda a cebola. Quando o alho vai vernalizar, né, fica um tempo lá para desidratar, né, você pode ter o ataque, né, o desenvolvimento desses fungos nessa água. Se o fruto um caule subterrâneo que vai precisar eliminar essa água. Se tiver essa água, isso vai favorecer a incidência desse patógeno. Aqui o Peronospora destructor, então, eu nunca vi em frutos nessa foto, muito bonito, mas você vê, ele é clássico em folhas, né? E eles confundem muito o míldio com a mancha púrpura, né? Lembrando que a mancha púrpura você vai ver parecendo que se deu um tiro na planta, uma necrose, e você vai ter essa questão dessas nuances mais escuras. E o míldio, um amadurecimento mais generalizado,
afetando a região apical, descendo para a parte mais basal de milho e cebola. Então, o Peronospora destructor é um falso fungo, né? São os esporângios. Esses esporângios têm zoósporos sobre a superfície, né? E vai queimando, reduzindo a área fotossintética da cebola. Aqui uma fotografia, né, do esporângio do fungo, ainda não formou zoósporo, e esse esporângio ele fica conectado nessas esterigmas do esporangióforo, né, Peronospora. Esses são os sinais, né? Então, reparem que sempre o professor está querendo, sei que é muita coisa, mas querendo colocar sintomas e sinais das doenças que afetam a cebola. Aqui, a podridão, a mancha foliar, podridão do bulbo e botrite cinerea, tá? Aqui, botrites também, né? Se desenvolvendo, apodrecendo o tecido, fugindo um pouco do que a gente tinha falado no seminário do Sara, né? Que é um fungo de flor, então você tem aqui um caule subterrâneo com a incidência de podridão de bulbo de botrites escamosa. Só que aqui é uma espécie diferente, né? Botrites escamosa, por quê? Por causa das histórias dos catáforos desse caule da cebola que ele afeta, tá? Aqui, mofo cinzento ainda também se desenvolvendo, colocando essas manchas nas folhas, né? E aqui a estrutura reprodutiva, né? Um linfomiceto, um conidiophoro solitário, né? Desse fungo. E aqui um exemplo, né? Das características de formato de esporo, de esporangióforo, de conidióforo, de conídeo, das diferentes espécies de botrites que vocês vão encontrar. E aqui, na figura R, né? Vocês vão encontrar a botrites escamosa. O mofo cinzento, né, aqui de novo, um afundamento muito parecido com o coletótropo, né? O oídio, né, o Oidiopsis atrophilae, mas na verdade tem o oídio também já foi encontrado, mas aqui você tem a mesma espécie que eu falei agora há pouco, do oídio, que ele é endoparasita, né, em que você precisa de um fungicida sistêmico para poder entrar dentro da folha da cebola e controlar esse oidiopsis, né. Esse oidiopsis ele é considerado a doença das casas, o oídio das casas de vegetação. Então, porque a casa de vegetação ela dá uma condição muito favorável para ele. Esclerose nocipívora, né? Então, microesclerose se desenvolvendo na base, causando apodrecimento, que é uma outra doença que causa podridão de bulbo. O Aspergillus niger, né? Muito parecido com a antracnose que a gente tinha visto antes. Então, tem que preparar uma lâmina para poder ser em caso de dúvidas. E aqui as podridão seca, murchas, né, fusariosas, que é um problema vascular, né, no sistema vascular, e a planta vai começar a secar. Aqui, de novo, ó, aparecendo um charuto igual da antracnose, né, ela não consegue desenvolver de uma maneira esférica no bulbo. E aqui a questão do sinal, né, você está vendo a presença desse micélio branco avançando, um sinal de que está causando a podridão murcha de Fusariopsis conformifacialis cepai. Aqui, a podridão seca ou murcha de fusário, né? Também um outro sintoma na planta. E bactérias, nós temos 3 bactérias que infectam alho e cebola. Então, uma que você já conhece é a Ervinia caratovora, subespécie caratovora, que causa podridão bacteriana. A podridão bacteriana da escama, Pseudomonas cepacia, provavelmente vocês já viram essa Pseudomonas, muito comum. E aqui o apodrecimento de bulbos e necroses foliares, Pseudomonas gladioli, patovar, alícola, né? Então, vocês vão encontrar a presença desse patógeno. Então, aqui, a podridão mole, ela vai ter esse padrão de desintegração do tecido da cebola, como acontece com outras culturas. Então, essa seria a diferença entre essa podridão mole, basal, importante, para a próxima podridão que eu vou mostrar para vocês. Então, a podridão mole, ela não é tão organizada. Às vezes, você vê as outras podridões, você vai ver um catáfilo podre, outro sadio. Um podre, outro sadio. E quando a água da chuva vem, a bactéria cai, ele vai entrando
e se aloja em um determinado catáfilo. Então, você vê essa nuance. Tanto é que você corta a cebola, vê lá no miolo uma parte que está podre e a outra parte está sadia. A gente joga fora o podre, um catáfilo, né, que é uma porção desse caldo subterrâneo, e o resto você usa para o consumo, que seria esse caso aqui, ó. Então, às vezes, você vê situações em que ele veio lá, escorregou pela folha, pela água, e a bactéria, né, a Burkholderia cepacia, ou Pseudomonas cepacia, você vai encontrar ela presente aqui, causando essas podridões, ó, aqui, ó, do catáfilo. Então, essa isolada seria a Burkholderia cepacia, e essa mais generalizada seria a podridão mole. Ela é mais agressiva, causa, né, uma extensão de área do tecido maior. Olha isso aqui, que bacana. Então, você vai encontrar uma área do tecido, a área sadia, e aqui a área doente, por incidência de Enterobacter cloacae. Aqui é uma outra espécie que eu coloquei, mas que está dentro do grupo das Burkholderia, das Pseudomonas, tá? Podridão de catáfilos, né, especificamente. E alho, né, nós temos aqui 5 viroses, né, e aqui temos o Onion Yellow Dwarf Virus, ou YDV, que é um mosaico em faixas naninhos, o mosaico do alho, que é o Garlic Yellow Streak Virus, e aí outras espécies, né, e aqui um Carlavírus, que causa degenerescência, 2 potiviroses, é o Garlic Latent, 1, 2, 3, né, Garlic Latent Vírus, GLV, Narciso Latent Vírus, é um vírus de uma ornamental, de narciso, Shaylotte Latent Vírus, né, 3 espécies de potiviroses que afetam alho e cebola, e aqui mais outras espécies. Então, nanismo amarelo, mosaico em faixas, né, vocês vão encontrar aqui essa questão, aqui a faixa, né, perpendicular à folha, e distorção do tecido, né, esse fendilhamento causado por esse vírus. Aqui poderia confundir com míldio, né, se não tem sinal, então seria o Onion Yellow Dwarf Virus, né, e aí com a queima da região mais apical. Aqui esse entrelaçamento, né, da folha, né, do Onion Yellow Dwarf Virus, de cebola, né, essa deformação foliar. E aí, lembrem que às vezes você vê a folha ainda verde, com essas deformações, e aí ocorre o sintoma clássico na cebola ou no alho, que é de degenerescência, de redução do tamanho, redução do volume do órgão que você explora comercialmente. Isso são consequências dessas viroses. O Garlic Yellow Streak Virus, né, em cebola, essas queimas apicais generalizadas por toda a planta, né, viroses vocês vão encontrar tanto em folhas do bacheiro, quanto de folhas da parte mais apical, folhas jovens. E aqui, deixa eu ver aqui, nematóides, né? Meloidógene, né, que seria a principal espécie que provoca galhas nessas raízes secundárias, né, tanto de alho quanto cebola. Além disso, existe um nematóide considerado quarentenário, né, de Tilempes dipsacea, que é um nematóide que afeta a parte aérea de cebola, né, então ele vem do sistema radicular e afeta a folha, provoca mancha foliar. Então vocês têm aqui redução, né, fendilhamento, apodrecimento da parte basal, né, que ele impede com que ele emita o desenvolvimento do sistema fasciculado, né, do sistema radicular fasciculado, e isso vai prejudicar, consequentemente, a formação e desenvolvimento da parte aérea de cebola, tá? Vamos dar um intervalo agora, para o senhor tomar uma água, daqui a 10 minutos, agora são 10 para as 3, vamos ter às 3h05 a gente retorna, tá bom? E aí a gente fala sobre doenças da família crucífera. Tá bom? Alguém tem alguma questão que eu não falei? Beleza, professor. Tá bom. Daqui a pouco a gente retorna, então.